Seja bem-vindo, irmão. Toma seu lugar. Aí sim. Beleza, mano? Ah, então você é o Pablo mais sal. De vez em quando, né? Ô, Alexandre, me fala uma coisa sobre você. Qual é o personagem que você mais curtiu na sua vida até hoje imitar, que você fica assim, às vezes você tá imitando sozinho em algum lugar? Ah, então, na verdade eu fico falando que personagem, cara, sem demagogia, é que nem filho, sabe? Eu gosto de vários, entendeu? Tipo, né? O Cabrito Teves onde eu vou no Brasil inteiro, né? Os caras, lá pergunta, segura a laninha. Às vezes não sabe nem meu nome, os caras, lá pergunta, segura a laninha. Lá pergunta? Que você passa, né, mano? Boludo, que eu sei que você passa que tem uma tal que você sabe que tô com um problema, mano, que de relacionamento, mano. Porque a mina pra ficar comigo tem três coisas: mau gosto, desespero e miopia. Isso é fundamental no relacionamento, mano. E ela pergunta? Esse é o Carlito Teves. Então, o Cabrito Teves, né, que explodiu assim no Brasil inteiro, que eu fui fazendo na praça, né? E eu tô completando 17 anos na Praça Nossa. Uau. 17 anos no SBT. Uma salva de palmas pro Carlos Alberto, o cara é brabo. E ele que deu toda a liberdade pra fazer os personagens. E aí tem o Cabrito, aí que nem eu falei, tem um tal de Pablo Mais Sal aí, né? Que aonde eu vou, o pessoal, Pablo Mais Sal. Eu falo, caraca, né, mano? E já tá bem conhecido. Você tem um vídeo lá com 8 milhões de visualizações. Então de 14 milhões e meio. 14 milhões e meio. A verdade, também trouxe meus dólares aqui. Cada pergunta boa que você fizer, eu vou te dar. Vamos testar então a bondade da pergunta. Quantos quilos você pesa? Quantos quilos você pesa? Já começou com bullying, mano. A entrevista já começou com bullying. Cara, eu vou falar o seguinte, eu não me peso muito pra não ficar triste, né? Mas acho que é uns 94. Peraí, eu tenho que olhar a barriga, cara. Se o cara tá falando isso é porque tá me achando meio... Acho que é a posição, Pablo. Eu não tô tão gordo assim. Não. Acho que a câmera, dependendo... Você tá acusado, eu só perguntei os quilos. Assim, não, tô um pouquinho acima do peso, né, mano? É que eu tenho que me alimentar pelos personagens, né? É? Então, às vezes, os caras vêem o tamanho do meu prato, né, mano? Fala, que é isso que eu tenho que comer? Então você alimentou por causa do Cortella. É verdade, um forte abraço aqui, Mário Sérgio. Quem é burro e não me conhece, aqui é o filósofo. Mário Sérgio Cautela. Vem aqui distribuir. Conhece o grande filósofo italiano, o Cesto. Conhece o Cesto? O Cestorou a rodela. Conhece, ele diria grandes frases. Ele diz que nessa vida tudo vale a pena se a bunda não for pequena. Aqui, Mário Sérgio Cautela. Como é que o humor começou na sua vida, Alexandre? O humor começou na sua... eu te dar aqui, ó. Essa foi boa, hein? Ó, rapaz é bom, hein? Rapaz é bom. Não, eu comecei, na verdade, é o seguinte. Eu gostava de humor, sempre gostei de assistir filme do Jim Carrey, do Leslie Nielsen, Corre que a Polícia Vem Aí, assistia a Praça é Nossa, Caceta e Planeta, Trapalhões, gostava bastante. E aí eu sempre gostei de humor. E então, aí de repente, porra, eu comecei a gostar de fazer, eu percebi que eu tinha o dom de fazer imitação. Aí eu comecei a ver que os amigos, colegas de classe, né, era como uma mágica, que tipo, os caras, cada vez que eu falava, tem uma imitação nova, o pessoal reunia como se fosse um mágico que tem um truque. Aí eu falei, porra, aí eu comecei a colecionar imitações. Eu gostava de ouvir o rádio, gostava de ouvir o Café com Bobagem no rádio, tudo. Eu falava, porra, é legal, porque eu era tímido, entendeu? Acho que eu era travado, né? Pra falar que eu preciso ir na mentoria dele. Agora, mas eu era tímido, então eu falei, porque antigamente, assim, só tinha televisão e rádio. Então você, pra você ficar famoso, você não tinha internet, né? Então era tipo televisão, e era muito forte a televisão e o rádio. Então, pra você começar numa carreira, você tinha que ser ou rádio ou televisão. Eu achava a televisão muita exposição, né? Aquela coisa toda. Eu falei, não, muita coisa. Então, putz, o rádio era uma coisa legal, que dá pra feio trabalhar, né? Ninguém sabe. Você pode sair na rua, você não perde. Eu não queria perder aquela coisa do... Como chama? Aquela coisa de você não... As pessoas não te reconhecer. Como é que chama? Anonimato. Toma aí, $100, por exemplo.
Ó, vem quem quer dinheiro, vai trabalhar depois, Giovanni. Então, é o anonimato, né? Eu ficava falando, anonimato eu achava legal. E aí eu comecei a querer fazer o rádio, né? Qual que era a pergunta? Qual era a pergunta? Como eu comecei no humor. Aí eu falei, pô, comecei a entregar fitinha em fitinha cassete. Que não era essa facilidade hoje em dia que você manda, né? Eu gostei, aí eu entrei no rádio, né? Aí eu comecei a entregar fitinha cassete em várias rádios. Ninguém dava oportunidade, ninguém via, ninguém ouvia o negócio. E eu ficava persistindo. Até que... E aí eu tinha que ligar pra rádio. A pior coisa é você ligar quando você tá desempregado, né, mano? Porque a primeira coisa que você vai ligar, a mulher vai falar assim, eu falei, alô, aqui é o Alexandre. Alexandre da onde? Aí já fudeu, né? Você vai falar da onde? Que empresa que você é, né? Falou, da minha casa. Aí como é que você vai falar com o diretor? Ela não vai passar se você não for... Aí cada vez eu falava o nome, eu falava, aqui é o Ricardo, da LuxClex, né? E pra tentar passar pro diretor da rádio, pro cara ouvir minha fita, ter uma reunião. Aí depois de muita tentativa, mudando de voz, e cada vez eu ligava com o nome pra tentar saber o nome do diretor da rádio. Aí eu consegui que um diretor visse a minha fitinha, cassete, aí gostou pra caramba, e aí eu comecei a trabalhar no rádio em São Paulo, que eu queria direto. Eu falei, não vou começar de madrugada ou fora de São Paulo, vou começar na hora do trânsito em São Paulo, vai funcionar. E aí, quando eu comecei no rádio em São Paulo, realmente aí explodiu um negócio, assim, de humor. Eu falei, era isso que eu tinha que fazer. Porque todo mundo, os ouvintes começavam a mandar e-mail, falavam, quem é o cara, o maluco que tá imitando não sei o quê? Quem é o cara que tá imitando as outras coisas? Então, não era só, era um programa de futebol na hora do trânsito em São Paulo, e fora que eu imitava Big Brother, imitava Gugu, Faustão, aquela coisa toda. E políticos, então começou a bombar e aos poucos começaram a me chamar na televisão, coisa que eu não queria. Eu queria ficar no rádio, assim, que o rádio era legal, porque você podia ir de bermuda, sem fazer a barba, de qualquer jeito, né, mano? Você não queria fama mesmo? Tipo assim, eu não queria ser... Tem gente que luta pra ser conhecido, quero ser famoso, quero aparecer. Tem gente que fala assim, como é que eu faço pra ir na televisão? Eu falo, mas você sabe fazer o quê? A pessoa não sabe o que ela quer. Ela quer ser famoso sem saber o que ela faz. Você tem que ter, ou você tem que saber dançar bem, ou você canta bem, ou você faz alguma coisa bem, né? Mas tipo, tem gente que só quer ser famoso sem ter um porquê. Eu não queria a fama. Mas o que aconteceu? Eu gostei de ver meu trabalho repercutindo. As pessoas gostando do meu trabalho. Então, tipo, onde eu ia, o pessoal falava, porra, é legal. E aí, aos poucos, comecei a conhecer gente famosa, o Milton Neves, o Neto, as pessoas que eu imitava, né? Através da minha imitação, falava, pô, sabe quem ligou na rádio, quer te conhecer? O Avalone, o Milton Neves, o Neto, os caras que eu sou fã. Mito o Neto aí. Pô, fala a verdade, vocês estão de brincadeira, meu irmão. Tem corintiano aí? Pô, tem até alarme aí, você sabe, né? Tem segurança aí, falar a verdade, né? Pô, até que enfim o Corinthians ganhou... Eu tenho que falar de pé, né? Pra fazer o Neto, né? Pô, fala a verdade, vocês estão de sacanagem, meu irmão. Vocês não sabem bater um pênalti. Seus filha da mãe, seus bandos de zeguela, seus pés de rato, seus ineguírmino. Fala a verdade, vai Corinthians. Milton Neves, que beleza aí, queria saber o seguinte, que tem corintiano aí? Eu São Paulino, aqui no oferecimento de Motel Maria Chuteira, senta com o jogador, sai com a pensão pra vida inteira. Que beleza, mais 20 milhões na minha conta. Eu tenho 5 apartamentos em Nova York. Vou colocar minha cabeça na calçada da fama. Tem santista? Não levanta a mão, senão Deus leva. Quanto tempo você leva pra fazer uma codificação assim da fala da pessoa? Depende, né? A gente vai tipo... Tem gente que é mais imediata, né? E tem gente que você vai estudar, tipo, você fala, pô, tem um sotaque, tem uma voz assim, mais característica. E tem caras que você quer imitar, porque o cara é o presidente, é a República, o cara é o presidente da CBF, né, do Corinthians, dos times, né, da seleção. Então eu fico ouvindo, tipo assim, eu ouço o cara falar, e aí tem uns que você quer pegar e outros têm a necessidade de você pegar, porque o cara é o cara da vez. Aí você vai pegar, e tem às vezes o pessoal sugere, por que você não imita tal? Mas eu gosto de ter um insight, assim, eu ver o cara e falar, poxa, esse dá pra fazer, dá pra gente brincar. O que você viu na internet, você falou, vou imitar o Pablo Marçal ali, o que foi que você viu que você falou, agora eu vou ter que fazer? Então, é o seguinte, vou falar a real, assim, né?
o pessoal começou a me mandar, né, no YouTube, né? Eu tava lá, o pessoal ficava assim, imita o Pablo Marçal, imita o Pablo Marçal. Pra falar a verdade, eu não conhecia quem que era o Pablo Marçal na época, porque a gente tá na televisão, às vezes você não conhece todo mundo que tá na internet bombando. E aí eu falei assim, pô, imita o Pablo Marçal. E aí eu fui ver, foi 4 meses antes de eu imitar, 4, 5 meses anos atrás. Aí eu fui ver, eu vi você fazendo a palestra, eu falei, pô, um cara normal fazendo uma palestra legal, não tem nada que eu de zoar ou alguma coisa que dá pra zoar. Eu falei, pô, eu não tinha visto nada, assim, na primeira leitura. Eu falei, mano, tá, é um cara fazendo uma palestra legal, normal, não tem nada de zoável nisso, né? Não, zoável. Zoável, né, mano? Não tá essa palavra, zoável. Você vai na minha mentoria que você vai ter. Aí o que acontece? Aí eu cheguei, beleza, então a primeira vez não, achei que não dava pra fazer nada. Aí passou 4 meses, o negócio de repente começou a pipocar os memes. Aí os memes, eu falei, não é possível que esse cara falou esse negócio aqui, né, cara? Eu falei, porra, o cara falou isso mesmo. Aí quando você clica num negócio, aparece outro negócio, aí outra coisa. Aí eu falei, caralho, ele falou outra coisa absurda aqui, né, mano? Eu falei, esse cara é muito louco, né, mano? Aí eu falei, não, esse aí dá pra imitar. Eu falei, não é possível que ele falou tudo isso. Aí eu falei, se eu falar tudo isso com mais sal, exagerando mais, vai ficar legal, né? Vai ficar legal. E aí eu comecei a ver o sotaque goiano, aquela coisa toda. E aí eu falei assim, bom, aí foi nas minhas férias, tava de férias, eu falei, mano, eu preciso fazer um personagem novo que ninguém tá esperando. Eu falei, meu, eu vou fazer um personagem que ninguém tá esperando. E nas minhas férias eu tava agoniado, querendo produzir alguma coisa, né? Aí eu peguei e falei assim, quer saber? Aí gravei, aí eu falei, puta merda, o cara tem barba, mas só pra me fuder, né? Porque você usa aquelas, tá vendo? Tá usando agora também, né? Então, isso é ruim, porque a gente tem que ficar fazendo 1 hora, né? Pra caracterização da barba. Eu falei, bom, bem que ele podia facilitar e cortar a barba, né? Aí eu fiquei fazendo lá tudo. Quando eu terminei de fazer a barba tudo, tava de madrugada já. Aí eu falei, puta, se eu gravar agora eu com cara de sono no negócio, não vai funcionar. Aí no outro dia eu falei, vou acordar, dormir com a barba, mano. Eu falei assim, eu vou dormir com a barba que deu trabalho. Aí no outro dia, peguei, fiz o vídeo, 8 milhões e meio. 8 milhões e meio de visualizações. Aí eu falei assim, mano, esse cara tem futuro, né, mano? Esse cara tem futuro. 8 milhões e meio, aí bombou, e eu ia sair de férias, que eu tinha um voo. Lembra que eu fui pro Caribe lá? Aí eu falei, porra, mas justo agora que tá no hype do personagem, eu vou ter que parar de gravar, porque eu fui no avião escrevendo o texto, já das outras coisas do Pablo Marçal. Fui no avião escrevendo, falei, pô, que eu não posso perder o hype agora, né? Tá um negócio. Aí cheguei lá no Caribe, lá tudo, mano, eu falei, mano, vou... Aí eu tinha comprado uma GoPro, né, que dava pra... Que eu queria fazer na frente do mar, uma palestra na frente do mar. Aí eu falei, vou aproveitar que tô aqui e vou falar que a ilha é minha, mano, que o Caribe é meu. Aí eu falei assim, não, e os caras só mandando pra mim, qualquer coisa que eu postava uma salada, os caras, ô Pablo Marçal, você que plantou alface, você que inventou um negócio. Eu falei, pô, já não tinha mais identidade eu, né, virei o Pablo Marçal, qualquer stories meu. Aí eu peguei e aí quando chegou lá, eu falei assim, pô, vou fazer essa, eu pensei, eu vou ter que ir mais cedo na praia, porque eu não gosto de acordar cedo, quando não tem ninguém pra poder filmar a praia vazia, pra falar que a ilha é minha. Só que eu não consigo acordar cedo assim tanto. Então eu fui no meio testar a câmera, no meio do negócio. Eu tava sem barba, sem o negócio dos adereços, pra eu ficar o Pablo Marçal, né? Sem o relógio, tudo. Aí eu falei, vamos testar, ver se eu me lembro do texto que eu tinha falado. Eu comecei a falar um monte de bobeira lá, né? Um monte de coisa lá, filmando com a GoPro. A água já tava por aqui, né? Quem vê o vídeo ali, né? Eu tô dentro da minha ilha. Você tem uma ilha? Claro que eu não tenho uma ilha, eu tenho 3. Então eu vou contar como eu conquistei o negócio. Acordei cedo, como eu costumo correr os 80 mil quilômetros todo dia. Eu falei, se eu posso correr, eu posso nadar. Mas eu não sei nadar. Eu comecei a estudar. Estudei como é que se nada. Aí eu comecei a ver o filme do Aquaman, Flipper. Porque o corpo humano, 70% é água. O fígado, 50% é uísque, vodka, cachaça, gin e aguardente. Então é água. Então eu fundi a matéria e me tornei uma só e eu consegui flutuar. Até chegou um momento que me deu cãibra. Deu cãibra, eu peguei, ó, o que eu fiz, ó. Coloquei esse braço aqui, ó, em cima desse.
Teve uma hora que os dois braços deram câimbra, coloquei os dois braços aqui que comecei a nadar só com a orelha. De repente chegou uma hora que veio um tubarão na minha frente, que eu fiz. Ah, Pablo, você não teve medo do tubarão? Claro que não, porque eu entrei na mente do tubarão. Falei, olha, vai adiantar alguma coisa na sua vida você me morder? É claro que não. Então, agora eu tenho parte de arma. Se eu chegar, voltar pra casa e pegar minha 12, vai ficar pequeno pra você. O que ele fez? Saiu da frente, foi esperto. Pegou a visão? Peguei, fui nadando até, de repente esbarrei numa ilha. Tava uma placa lá escrito Ventes. Eu falei, está Ventes? Peguei, fiz um pix na hora e comprei. Eu gerei essa oportunidade. Porque eu cheguei na ilha por mérito. Agora você fez o quê? Você trocou suas milhares que nem um quebrado? Então você tem que se lascar mesmo. Próximo modo. Deixa eu curtir minha ilha aqui, ó. Fiz esse vídeo 14 milhões e meio. 14 milhões e meio. Aí eu falei, olha, agora o Pablo Marçal vai se aproveitar do meu hype. Né? Então, aí o que acontece? Aí eu comecei a imitar o Pablo, aí os caras marcando o Pablo. Eu falei, aí eu apagava as pessoas que marcavam o Pablo. Eu falei assim, não, mano, eles querem que apague que o Pablo veja para o cara brigar comigo, né? Eu falei, porra, nem começou o personagem, deixa eu curtir a fama, né, mano? Aí os caras marcavam o Pablo e eu apagando. De repente eu vejo o Pablo Marçal seguindo. Eu falei, fudeu, né, mano? Aí eu falei, e agora, mano? Eu manero ou não manero, né, mano? De repente o Pablo comentando. Eu falei, será que ele tá só sendo amigo? O processo tá vindo por Sedex, o que tá acontecendo, né, cara? Aí de repente o Pablo me mandou direct, né? Aí falou, tô curtindo os vídeos aqui, legal pra caramba, tudo, pô. Eu falei, aí minha mãe falou, mas só que não é pegar visão, viado. Pega o código, não sei o quê. Instala o drive. Aí eu falei, pô, eu sou o Pablo Marçal, eu falo do jeito que eu quero. Por que eu pedi pra você fazer isso? Porque eu vou em alguns lugares, as pessoas estão mencionando instalar chip por sua causa. Os caras falam, você vai instalar o chip? Olha, eu falo, mano, eu falei pra aquele viado que dá chip. Atenção, operadoras de celular, ó, pode me procurar pra uma propaganda, instalou o chip? Aliás, vou falar um negócio que aconteceu pra você, não sei se é o momento de eu falar, né? Pra Marçal, porque eu tava indo a nado pra Miami, onde que eu, né? Eu tenho mais uma mansão ali. Aí quando eu peguei o helicóptero pra vir pra cá, tava pegando o helicóptero pra vir pra cá, de repente, cara, eu só pelo barulho, eu ouvi que era problema no carburador. Falei pro piloto, relaxa, que eu tô aqui. Eu tô com o helicóptero, eu tô com o paraquedas, você vai se fuder se der merda. O que aconteceu? Eu vi que não ia ter jeito, pulei no mar. No mar, tava tendo maremoto. O que eu fiz? Eu separei o mar da moto e vim pra cá, essa palestra. Esse texto aí você escreveu. Hã? Esse você escreveu ou você inventou? Inventei agora. Inventei agora. Mais $100 pra você por ter perguntado. Tá lendo o chip? Mas porque você sabe, né? Você quer que eu fale assim? Eu sou Iron Man, Aquaman, Walkman e X-Men. Você sabe? Instalou o chip drive. Eu ensinei o piloto a pilotar, o peixe a nadar e o super-homem a voar, rapaz. É Pablo Marçal. Ele sabe que ele tem dinheiro, que ele é bilionário, inteligente, super dotado, bem dotado e humilde, como eu sou. Ele vem com uma camiseta polo, tá beleza. Agora os quebrados querem vir de blazer pra mostrar poder. Você entende? Vê aquele cara lá, aquele cara do Facebook lá, como chama? O Mark Zuckerberg. Aliás, ele é meu aluno. É meu aluno. E é por isso que eu falei pra ele, a marca que eu tô te falando, Mark Zuckerberg, que eu tô falando pra você. Ele era um quebrado, ele falou pra mim, como é que eu faço pra prosperar? Eu falei, relaxa. Primeira coisa, o que você tem que fazer? Compra minha mentoria. Faz uma mentoria. Eu falei assim, o que você faz? Você tem que, primeira coisa, fazer um livro, fazer um book, que seja a sua cara, a sua face. Então você tem que colocar a sua face no book que você vai prosperar. Aí ele roubou minha ideia e virou bilionário, esse cara. Mas então, o Zuckerberg, ele fica só com a mesma camiseta lá, porque ele sabe que ele é bilionário, que ele não precisa ostentar. E os quebrados ficam aí, fica aí todo engravatado, blazer, essas coisas, né? Mas que eu quero falar um negócio pra você, rapaz, tô te dando muita dica de graça, hein?
Aliás, é o seguinte, ó, você sabe, né, que o Pablo Marçal, pra você estar ouvindo a minha palestra hoje, é 35 mil real. Quem fica aqui, vou cobrar depois, hein? 35 mil real. Quer que eu dou umas dicas como prosperar? Quer que eu falo do outro aluno meu? Quero. Ó, eu tava numa das minhas 18 mansões lá, Beverly Hills, Califórnia, Massachusetts. E eu tava lá, teve um problema, há muitos anos atrás, teve um problema do computador. Aí eu chamei um rapaz que veio consertar meu computador, o cara magrelinho de óculos, veio com um Typeware lá com a marmitinha dele. Tava escrito Bill Gates lá no crachá. Ele falou assim, ó, Pablo, eu sou um quebrado. Eu fico o dia inteiro consertando o computador, não sei como prosperar. Falei, relaxa. Faça o que eu tô fazendo, vai até a janela e veja o mundo através da Windows. Através da janela, Windows. O Bill Gates pegou o Windows, janela, o negócio, fundou a Microsoft, fez o Windows 1, Windows 2, Windows 3. Depois ele me ligou para falar, Pablo, olha, você mudou a minha vida. É por isso que eu quero te dar o primeiro Windows do mundo. Eu falei, não precisa, que eu já tenho o Windows 12. Que eu construí com aquele Typeware, instalei o software, fiz o drive, instalei o drive. Enquanto você tá Windows, eu tô voltando, rapaz. É isso que acontece, entendeu? Mais um aluno meu. Eu falei pra você que eu tô lançando minha candidatura a prefeito. Tá doido? É verdade. Pablo Marçal pra prefeito aqui. Se tudo tá mal, então vote em Pablo Marçal, né? A primeira coisa que eu vou fazer, eu queria ficar de pé, né? Que você fica de... Vou falar um negócio pra vocês, rapaz. Você fica com os ombrinhos assim, né? Vou falar um negócio pra vocês. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou mudar o nome da cidade. De São Paulo pra São Pablo. Que aí você vai ver que vai prosperar, rapaz. Aí vai começar, aí São Paulo vai ficar mais que Nova York, mais que Dubai, mais que Xangai, vai prosperar. Eu não vou ficar tapando buraco de rua, é pra quebrado. Eu vou dar um helicóptero pra cada trabalhador ir trabalhar, rapaz. E já tô fazendo parceria com Elon Musk, outro aluno meu. Elon Musk que vai fazer, todo trabalhador, o bilhete único vai dar direito a ônibus espacial. Instalou o chip, pegou a senha, instalou. Vou fazer pergunta, ou pode pedir imitação, né? Sei lá. Como era a relação de você com Deus e em qual momento da sua vida você sentiu a presença dele? Minha reação, eu acho que tudo é Deus, né? Se eu tô aqui até hoje, tudo que tá acontecendo na minha vida é tudo graças a Deus. Eu sempre acredito em várias coisas que Deus fez mudar meu caminho. Quando você vai, às vezes você muda uma rua, você fala, eu vou em tal lugar diferente, você encontra tal pessoa, novos lugares, novas pessoas, mas é verdade, você muda o lugar, você encontra pessoa, então tudo, eu fui ver até a minha história para entrar na Praça é Nossa, foi muito louco. Eu tava na Record, fazendo um negócio, eu não estava sendo muito bem reconhecido lá, assim, de financeiramente, e eu pedi para sair ali no negócio. E naquele momento o Tevez estava bombando, ele estava no Corinthians, e aí quando eu saí, eu pedi para sair porque eu estava na rádio, né? E aí foi do meu, assim, muita gente fala, não, vou ficar esperando até melhorar. Eu percebi que ali não ia melhorar. E aí eu pedi para sair porque eu sabia que estava empatando o meu tempo. E aí foi dali que eu por sair daquela emissora, me convidaram para ir no SBT gravar um programa. O Carlos Alberto estava assistindo o programa. E aí eu acabei entrando na praça e era o momento do personagem, bombou. Se eu demorasse 2 meses, não ia ter mais a minha história, acho que no SBT inteiro, entendeu? Porque o personagem era aquele momento. Então Deus, assim, vários, tô dando esse exemplo mínimo, mas muitas coisas assim, até de família, de ajuda, né? De quando você reza aí, uma vez minha mãe tinha diagnosticado que era 80% de ser um câncer maligno. Eu rezei que não condenada aquela noite e aí falaram que foi benigno e não era nada, entendeu? E várias, e tudo que eu faço, todas as pessoas que você olha a trajetória, você fala, olha como aconteceu tal coisa, eu tô aqui. Eu lembro que
tem várias coisas. Eu lembro assim, pô, perguntava pra minha avó, que a minha avó, ela tinha um negócio de lemão, assim, falava, pô, você acha que eu vou viajar na vida? Porque nas férias todos os meus amigos iam pra praia e eu não tinha casa na praia. E não tinha como ir pra praia. Então eu sabia que eu não ia viajar nas minhas férias. E então, tipo assim, eu ficava, um dia eu vou viajar. E de repente, graças a Deus, né, toda hora eu ia viajando. Ele falou, você vai fazer muitos shows, vai viajar. E eu rezava pra Deus. Pô, eu viajo fazendo show pro Brasil inteiro, até pra todos os lugares. Viagem de férias, consegui ir pra todos os lugares que eu queria ir. E muitas coisas, até perrengues, que Deus me ajuda a falar, nossa, realmente foi Deus que me salvou. Então, várias vezes, essa vez quando eu rezei pra minha mãe, senti a presença em vários momentos, assim, da carreira ou da vida pessoal. Sempre eu sei que é Ele que tá me guiando. Muito bom. Entendeu? Direto no coma aí o próximo, vamos lá. Porpetone, como você enxerga o humor... Fala, garoto bacana. Tá vendo agora? Bom. Aqui, ó. Garoto com cara de garoto, garoto com cara de garoto, muito bom. Fala, garoto. Porpetone, como você enxerga o humor hoje e futuramente, tendo em vista que nós estamos vivendo aí tempos de muito mimimi, o politicamente incorreto sendo atacado cada vez mais, e qual a sua visão sobre isso? Vou te dar $100 aí, depois a produção vai entregar pra você. Então, eu acho que, pô, hoje em dia é uma coisa lamentável que as pessoas querem cobrar seriedade de humorista e não liga, né? E político pode fazer o que quiser, né? Ninguém cobra os políticos, né? Quer dizer, é engraçado. Eles cobram seriedade de humorista. Então você escreve uma coisa, você não devia falar disso, e ninguém policia o que está acontecendo, né? Na política e nas coisas todas. Então ninguém cobra nada, né? Faz uma passeata e não adianta em nada. Então eu acho que, tipo assim, eu procuro fazer tudo tendo um limite de respeito, lógico, né? Tipo assim, se a pessoa aconteceu tal fato, o jornalismo mostra tal fato, eu tenho que falar daquele fato, você entendeu? Por exemplo, se o fulano tá preso, ele tá preso, então eu vou fazer o fulano preso, não foi eu que prendi o cara. Ele tá preso, eu vou imitar ele preso. Agora, tem gente que, então eles acham assim, por exemplo, se você imita o Lula, acham que você é Bolsonaro. Se você imita o Bolsonaro, eu acho que você é Lula. Não, eu imito porque eu sou humorista, caralho. Eu tenho que imitar os dois. Então eu zoo dos dois lados. Eu tento ser sempre ético de zoar, parodiar, né? Da mesma forma, a direita, a esquerda. O negócio é lógico que cada um tem seu lado. Mas hoje em dia o pessoal quer que você seja o lado dele. Se o cara desconfia que você é esquerda, o cara já deixa o seu perfil, fala, deixando de seguir. O cara desconfia que você é de direita, o cara, você já foi melhor, deixando de seguir. O cara tem que seguir pelo trabalho que você faz. Você vai deixar de ir na padaria porque o dono é esquerda ou é direita ou é o quê? Então acho que... Se eles descobrirem a posição do padeiro, eles param de cobrar o pão. Então, não tem nada a ver, meu. A galera tá um pouquinho Companheiro, eu acho que nacional isso não tem nada a ver, companheiro, essa coisa de limite do humor, companheiro. Você sabe disso, companheiro. Eu tô feliz com essa importante que o Bolsonaro se fudeu, companheiro. Palavra difícil da porra. Mas eu acho que no Brasil o que falta pro Brasil... Porque eu tenho dois tipos de falar, companheiro. Você tem que me deixar falar, porque o Bolsonaro falou um monte de merda, eu tenho direito de falar, companheiro. Eu tenho um jeito que eu falo no converso e tem jeito que eu falo no comício. O povo brasileiro, você tem que voltar a tomar champanhe, vai tomar Campari, vai tomar Marula, vai voltar a tomar naquele lugar também, companheiro. Sabe, mas o que falta pro Brasil ir pra frente são 3 cedilhas: saúde, salário e segurança. Muito obrigado, companheiro. Porpetone. Então você falou, olha pra câmera, essa câmera E tá dá cheia um recado, toda, né? aquela câmera de lá, dá um recado pra humanidade. Humanidade, Se você mano. pudesse dar um recado pra todos os seres humanos. Todos os seres humanos. Isso, que estão vivos nessa geração, vai ser traduzido para a língua de cada um. Qual o recado que um humorista poderia dar de coração para essas pessoas? Sigam Alexandre Porpetone no Instagram. Toda a humanidade, né? Então, vamos levar a vida com mais humor, com mais riso, com mais felicidade, sem tanto rancor no coração. Vamos rir de verdade, vamos ser felizes. Uma salva de palmas, Alexandre Porpetone. Muito obrigado. É o cara, mano. Obrigado. Obrigado, ele falou. Tamo junto.